Hoje nós iremos falar sobre um tema muito importante. Você está passando por aquela situação em que você deu entrada no seu benefício previdenciário para um auxílio-doença e o INSS interferiu o seu pedido. Você recebe, então, aquela comunicação de interferimento do INSS e leva para a empresa. E você vai ser submetido ali ao médico do trabalho para que ele analise a sua situação e o médico fala: você está inapto ao trabalho. Você está com dois documentos, uma comunicação do INSS e uma comunicação do médico do trabalho. Só que você não tem para onde recorrer e nem para quem é que vai pagar o seu salário. Então hoje nós vamos descobrir como resolver essa situação. Eu sou a doutora Shirley Prato, advogada, especialista em direito previdenciário. Já vou convidando vocês a entrarem nas minhas redes sociais, @doutora Shirley Prato, eu tenho o Instagram, tenho o YouTube também. Vou convidar vocês já ir, clicando ali, já seguindo, já repostando, já encaminhando para os colegas que estão passando por essa situação ou que vocês conhecem ou vocês mesmos já passaram por uma situação semelhante. Então hoje nós iremos falar sobre o limbo previdenciário e trabalhista. Nossa, doutora, mas que nome estranho, né? Por que essa denominação? Uma vez que o INSS, você deu entrada você já estava recebendo, um benefício previdenciário e você pediu a prorrogação, não foi concedido, falou que você já está apto e você volta para a empresa e o médico do trabalho, ele não te entrega, aquele atestado, o ASO, falando ali, simplesmente ele fala, você está inapto. Você fica sem saber aonde correr. Então, você não recebe do INSS, porque para o INSS você está ótimo. É só você voltar a trabalhar, a vida que segue. Mas, para o médico do trabalho, ele entende que você não está apto ao trabalho. Uma vez que a empresa recebe ali um comunicado do INSS e ela recusa que você volte ao trabalho, ali é configurado, então, o limbo previdenciário trabalhista. Por que esse nome? Porque nós estamos unindo duas esferas. O previdenciário, porque o INSS não concedeu, e o trabalhista, porque a empresa não aceita que você retorne ao trabalho. E durante muitos anos, sempre houve esse empate. Tá, e aí, doutora, eu estou sem receber faz tempo e eu preciso desse dinheiro para quê? Para minha sobrevivência. Afinal de contas, as nossas despesas tá ali mensalmente. E com isso houve muitos processos. Então, nós sempre tivemos ali uma situação, uma linha muito tênue entre você ainda está incapacitado para o trabalho ou não, realmente você já readquiriu a sua qualidade para trabalhar ou você precisa ser readaptado ao trabalho. Então, são situações que nós temos que ali a se adequar, a olhar, verificar com muita responsabilidade para que você seja direcionado corretamente. Então, eu vou falar um pouquinho do auxílio-doença para a gente entender o que é o auxílio, para depois nós irmos para essa questão de quais são os procedimentos que nós temos que tomar quando nos encontramos nessa situação do limbo. Quando nós falamos de auxílio-doença, houve até uma mudança da nomenclatura para benefício previdenciário temporário. Por quê? Porque todo mundo entendia, a grande maioria, na sua simplicidade, entendia que o fato de eu estar doente era o suficiente para eu receber um benefício. No entanto, quando você entra com uma ação ou quando o perito ele vai te examinar, não está sendo verificado ou contestado aqui a doença, a patologia. Por isso que você pode levar os exames, os laudos médicos falando que você possui. No entanto, qual é a palavra mágica, O que a gente precisa entender? Essa patologia está trazendo uma incapacidade para você no trabalho? Você não está conseguindo trabalhar agora?
Mas se você fizer um tratamento, melhora. Se você fizer uma fisioterapia, se você tomar uma medicação, se você tiver um período, então, de descanso, se você fizer uma cirurgia, faz solucionar o seu problema? Essa incapacidade, então, ela vai ser resolvida? Então, o auxílio-doença, ou benefício por incapacidade temporária, ele serve justamente para aquele período em que aquele trabalhador não está conseguindo efetuar suas atividades, e é muito importante que seja em cima da sua atividade laborativa. Se ele trabalhar de forma concomitante em 2 empregos, mas só em um ele está incapacitado, é naquele tipo de trabalho que ele não está conseguindo trabalhar, ele vai receber o auxílio-doença. E ele pode muito bem continuar trabalhando no outro, porque aquela incapacidade não está afetando aquele outra atividade laborativa dele. Por isso que você pode encontrar, né, um profissional que trabalha em 2 empresas, né, executa 2 empregos, no entanto, ele está incapacitado e o outro não. Ok? Então, foi configurado a sua incapacidade laborativa. Então, o seu médico, a gente fala assistente, mas aquele médico que te trabalha, que verifica, que pede seus exames, que faz o laudo médico, que acompanha a sua vida, que sabe de tudo o que tem acontecido com você, que já prescreveu várias coisas e viu que realmente não melhorou e você precisa ter esse período, ele vai, então, emitir ali um relatório médico. E aí eu vou chamar a atenção para vocês da importância de um excelente laudo. Não está mais, queridos, para ser aquele laudo apenas de 3 linhas. Ou você só ter um simples atestado médico que fala que você está incapacitado de forma indeterminada. Não, você tem que explicar ali. Quem é você? Quantos anos você tem? Qual é a sua atividade laborativa? Você trabalha onde? Quais são as suas limitações? O que aí se entra? Você tem uma patologia, só que essa patologia está te incapacitando para o trabalho. Essa incapacidade faz com que você não consiga trabalhar naquela função, ou você não consegue trabalhar naquele momento em nada, ou você pode ser readaptado. Tudo isso o seu médico tem que relatar, muito bem explicado naquele relatório médico, e ele vai explicar, e ele precisa ali definir quanto tempo que ele entende que você necessita para que você possa, então, ficar de auxílio-doença. Eu vou continuar só com essa denominação, que é o mais usual, né? Mas a gente já sabe que mudou a denominação. Mas o seu médico, ele vai falar, olha, de repente para a sua situação você precisa de 30 dias. Às vezes você precisa de 60 dias, ou 90, e aí por diante. Nós temos a questão da TestMed, que é os documentos. Você encaminha os seus documentos, né, digitalizados para o INSS, e eles verificarão se aquele relatório médico for o suficiente para eles entenderem que de fato você está incapaz. Você consegue já um auxílio-doença ali de 30, de 60, de 90, até 180 dias. Isso sem aquela perícia presencial. Quando você encaminha o seu laudo médico e eles verificam que está alguma falha, ou eles entendem que não é bem assim, eles vão automaticamente solicitar que você agenda, então, uma perícia presencial. Quando isso acontece, eles concederem para você o auxílio-doença, seja ele através, né, daquela perícia documental, que é o TestMed, ou presencial, nós sabemos o seguinte: os primeiros 15 dias, quem paga é a empresa. Por isso que você tem que estar afastado mais de 15 dias. Aí, os primeiros 15 dias é a empresa que faz o pagamento do seu salário. Ou, caso ali você tenha atestados picadinhos, com o mesmo CID, que você tem períodos pequenos entre eles, que você somando, você já tem os 15 dias também, e é importante que seja o mesmo CID, porque se for CIDs diferentes, não tem essa contagem, tá?
A empresa ela é obrigada, principalmente agora com o e-social, não tem jeito. Toda vez que você entrega um atestado, ele tem que ser ali no e-social, ser inserido, falando que você está afastado por aquele período. Então, automaticamente, a empresa ela é obrigada a te encaminhar, então, para um auxílio-doença. Perfeito? Então, nós temos toda essa caminhada. Você teve, então, a concessão do seu auxílio-doença. Se, porventura, você precisa de uma prorrogação e o INSS está demorando para agendar a sua perícia, hoje a legislação já fala que esse período entre o seu pedido de prorrogação e a concessão do seu benefício, a obrigação do pagamento é do INSS, mesmo que depois, né, esse período você está esperando ali, período de prorrogação, eles interferem no seu pedido, mas esse período eles vão ter que pagar. Ok, houve então o interferimento do INSS, você pediu a prorrogação ou você, né, teve ali, acessou o seu benefício porque ele entendeu que naquela data você já estava capacitado para retornar ao seu trabalho. Você tem obrigação, no prazo de 30 dias, de retomar a empresa. Por quê? Se você não retoma o seu trabalho, pelo menos se você não se apresenta à empresa, ela pode te demitir por justa causa, abandono de emprego. Por isso que você tem que, junto com aquela comunicação, então, de interferimento do INSS, se você não está apto ainda a voltar ao trabalho, o seu médico verificou ainda que você tem ainda incapacidade, você volta, comunica, você vai passar pelo médico do trabalho, e aí nós temos duas situações. Quando você volta, você é obrigado, então, a passar pelo médico do trabalho. E o que é importante a gente ressaltar é que o médico do trabalho, ele não é o médico da empresa. Ele não pode estar defendendo os cuidados da empresa. Tem empresa que você já tem ali dentro, obviamente, aquele corpo médico para fazer esses exames. Aí aqueles são funcionários da empresa, mas eles têm o dever legal, moral, da própria, né, a profissão deles, de verificar o que está correto, se a pessoa realmente tem ou não condições de trabalhar. Agora, a gente tem aquelas empresas que é contratada, uma prestadora de serviço, que tanto na admissão quanto na demissão, os trabalhadores eles precisam passar por essas empresas. E ela tem o dever de analisar se de fato a pessoa tem ou não tem condições de estar trabalhando. Quando eu pego esse trabalhador e ele volta então para fazer aquele exame médico, que ele volta então para ter, né, o ASO, que é o atestado, né, da saúde ocupacional, o médico chega e fala: não, você não tem condições de trabalhar. Nós não vamos admitir que você retome ao trabalho. Então, ele entrega para você inapto. Se você de fato não tem condições de trabalhar, de voltar ao trabalho, aí nós temos duas situações. Primeiro, você vai entrar com recurso, você está entrado novamente no INSS, entra com uma ação judicial, então a gente vai olhar ali para o INSS, para uma ação previdenciária. Mas esse tempo, até se eu entrar com uma ação previdenciária, vai demorar. Nossa, doutora, mas quanto o INSS concede, ele vai pagar todo o retroativo. Mas e aí, gente? Como é que eu pago as minhas contas? Como é que esse trabalhador vai pagar as suas contas mensais? E aí nós começamos a ter muitas jurisprudências falando o quê? Que se o atestado do INSS, ele é soberano a qualquer outro laudo, né, do INSS, ele é soberano a qualquer outro laudo. Soberano sobre o laudo da empresa e até mesmo do médico. Por isso que você entra com recurso, com o seu laudo, eles podem continuar mantendo até a decisão deles, ou se você leva uma documentação, eles podem até modificar. No entanto, para o laudo do médico do trabalho, a empresa ela é obrigada a aceitar aquele empregado novamente e pagar o salário dele. Porque enquanto ele está
naquela situação do INSS não aceitar, hoje já a gente tem súmulas, a gente tem muita jurisprudência, né? O Supremo já decidiu que a obrigação, uma vez que o INSS fala que aquele trabalhador ele está apto ao trabalho, o médico do trabalho, ele precisa, então, reconhecer e a empresa pagar o salário. Não, eles vão bater o pé que eles não vão receber. Eles não vão aceitar aquele empregado. Então, ele vai ter que pagar, né, indenizando o salário daquele empregado até ele conseguir receber do INSS. Ou ele tem que trazer esse empregado novamente para a empresa e readaptá-lo. Não existe nenhum lugar ali para readaptar. A empresa ela também pode fazer um recurso administrativo. Ela também pode impugnar esse laudo do INSS. Ela não pode ficar omissa. Eu não aceito você aqui, se vira com o INSS. Então, você pode entrar, sim, com uma ação trabalhista para que você volte ao trabalho, receba o seu salário, suas verbas, né, trabalhistas. Às vezes você tem o seu 13º, você tem suas férias que você precisa. Sem contar que, quais são as consequências? Não está tendo um recolhimento ali, né? E eu só falando de garantia, não é uma estabilidade, você não é um acidente do trabalho, para você ter essa tranquilidade. Afinal de contas, você já teve uma alta do INSS. Então, você tem hoje reconhecido em todos os tribunais essa obrigatoriedade da empresa. Então, você precisa voltar, então, trazer esse empregado novamente, tentar readaptá-lo, ou não consegue fazer os pagamentos, ou nós temos uma situação que seria a própria demissão, tá? Mas nós vamos conversar mais um pouquinho a respeito disso. Qual é sempre o advogado, qual é a primeira preocupação que um advogado previdenciário ele tem? Nesse período em que eu não estou trabalhando, eu não estou com o INSS, como é que fica a sua qualidade de segurado? Porque nós sabemos que nós precisamos fazer as nossas contribuições para nós, né, termos a nossa qualidade de segurado. O que é isso, doutora? É quanto você está acobertado ali pelo INSS. Né? Então, eu posso não estar trabalhando, eu tenho até a questão do meu período de graça, mas ali eu nem fui demitida, então a empresa não está recolhendo mais o meu INSS e também o INSS não me concedeu. Quantos de nós não temos, né, conhecimento, quantos que eu tive aqui no escritório de ações previdenciárias que levaram anos? E aí essa pessoa vai passar fome, vai morrer de fome, vai ser despejada, né, porque ela não conseguiu ali o seu benefício? Perdeu a qualidade de segurado. E aí, quando realmente forem analisar, vai falar o quê? Ah, você não tem direito porque você perdeu a qualidade? Então, nós temos hoje outras jurisprudências também falando que nesse período em que a empresa não aceitou o retorno do empregado e o INSS também não aceita, né, conceder um benefício, o trabalhador ele não vai perder a qualidade de segurado. Mas nós temos um probleminha, que é as contribuições previdenciárias. Então, você fica naquele tempo, naquele limpo ali, tá, eu posso usufruir de uma solidão. Se eu falecer, minha família vai receber a pensão por morte? Vai. Mas tá contando ali, né, eu tô tendo as contribuições para uma aposentadoria? Não. Então, por isso que é necessário que nós, de forma concomitante, entrarmos ali com ações, seja no INSS ou da empresa, para que a empresa pague para você esse período. Ou você volta a trabalhar, conforme eu já havia explicado um pouquinho aí para vocês, das opções que a empresa tem. Quando nós falamos, então, da demissão, seria muito fácil a empresa simplesmente checar, colocar você para dentro, né, da empresa, 2 dias depois de demitir. Também não é tão fácil assim. Seria também, né, uma irresponsabilidade da empresa. Por isso que a empresa também, né, ela precisa entender se de fato aquele trabalhador ele ainda está doente ou não, porque ele pode pleitear uma reintegração se ele for demitido. E eu vou chamar uma atenção de vocês também, né, abrir um parênteses, que a gente sempre escuta, né, isso aí já é uma tradição, que quando existe um acidente do trabalho,
a estabilidade é só 12 meses. Não. É no mínimo 12 meses, enquanto a pessoa continuar ali com aqueles problemas. Então, às vezes, você tem ali os 12 meses, só que você continua com aqueles problemas e você está em trata no auxílio-doença novamente, e aí o INSS ele não concede o benefício. E aí você também não pode ser demitido, porque você continua doente, tá? Principalmente hoje com essas alterações da legislação, que numa próxima oportunidade nós vamos conversar a respeito, dessa questão, né, dos problemas emocionais, psicológicos, né? Então, é uma outra seara que nós vamos ter que tomar muito cuidado, né? Eu sempre chamo a responsabilidade, né, do profissional que está lidando ali, ou da empresa. Para quê? Para que você possa realmente dar o direito àquele trabalhador, mas se de fato ele não tem mais condições de trabalhar. Porque não adianta se você está constatado, se você não tiver exame nenhum, queridos, demonstrando a sua incapacidade, não adianta, porque você não vai conseguir sustentar isso, né? Não é só para você não ficar desempregado, você tem que realmente estar incapacitado para o trabalho. Quanto que não é considerado limpo previdenciário trabalhista? Quando você saiu daqueles primeiros 15 dias e aí você deu entrada no INSS. E o INSS falou, não, você não está incapaz. E aí você volta para falar com o médico do trabalho. E aí o médico do trabalho falou assim, realmente, você não está incapaz não, pode voltar a trabalhar. Só que o seu médico fala que você não está tendo condições de voltar ao trabalho. Então, em função disso, não existe o limpo previdenciário, porque a empresa ela não está negando o seu retorno ao trabalho. Vocês entenderam a diferença? Então, se o INSS interferir o seu benefício, você volta na empresa e o médico do trabalho fala, não, eu considero que você realmente ainda está inapto, ali começou o limpo, porque a empresa tinha que te acolher para poder fazer os pagamentos do seu salário. E aí ou te retrata, ou te deixa, né, com uma licença remunerada, ou acaba havendo ali a dispensa, né, do seu contrato de trabalho. Mas ele tem que tomar, então, esse cuidado para não dispensar se efetivamente você está ali com o problema de saúde devidamente comprovado. E aí você tem que entrar com uma ação judicial contra o INSS. Doutora, ele vai receber 2 vezes? Não. A empresa vai pagar e aí você vai estar ali demonstrando que houve o pagamento, o INSS pode pagar, está ali para frente, né, descontando aquele período que ele já recebeu da empresa, ou a empresa ela pode solicitar o reembolso, entrar com uma ação contra o INSS para ser ali indenizado daquele período, uma vez que depois judicialmente foi considerado ali a pessoa realmente incapaz para o trabalho. Perfeito? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm toda a liberdade de perguntar. Quero já agradecer a todos que estão entrando, né, as pessoas que já estão participando aqui comigo. É um assunto muito delicado, porque não existe receita de bolo e nem todo mundo é igual a todo mundo, não é? Então, nós temos que analisar com muito cuidado toda a documentação que cada cliente entra nesse escritório. Eu tenho que analisar toda a documentação médica e eu tenho toda uma responsabilidade e um cuidado para com o vínculo empregatício. Se nós estamos naquela situação em que, de fato, aquele empregado ele não pode trabalhar em nada, ele não consegue ser readaptado, nem nada, ele precisa comunicar à empresa, então, mandar uma notificação, ou geralmente leva ali os exames, né, um laudo médico, pede para a empresa assinar, carimpar, colocar a data, assinar direitinho que recebeu, para que você possa comprovar que a empresa tem o conhecimento que você está, né, entrando com providências contra o INSS, que você não tem condição nenhuma de trabalhar. Então, você não pode ser omisso. E você também não pode confiar. Eu vou contar uma historinha para vocês. A vida inteira, né, a gente tem aí quase 25 anos de advocacia, nós sempre tivemos aquela preocupação de você orientar o seu cliente. Você está trabalhando?
vamos estar entrada então com o processo judicial, uma vez que foi interferido o INSS, então você vai levar esse laudo para a empresa e eu quero assinatura. Então você pede para eles assinarem, carimbarem, colocarem a data para a gente ficar tranquilo, para eles saberem então que o contrato vai estar suspenso. Eles não podem te demitir. E a vida inteira, tudo bem. E aí, uma certa vez, uma empresa, né, de grande porte, como o funcionário ele tinha muito conhecimento ali com o pessoal do RH, o que ele fazia? Ele entregava para a moça do RH, né, para a funcionária, e não pegava assinatura, porque ela falava o quê para ele? Fica tranquilo, né? Tá aqui comigo. Não, isso realmente não tem condições de trabalhar. E ele foi, e eu sempre perguntando, escuta, fulano, né? Você tá assinando? Não, e ela é super gente boa. Resumo da ópera. Ele foi demitido, enquanto a gente tinha ainda o processo, né, previdenciário. Eu entrei com uma ação trabalhista, pedindo a reintegração, e eu falei para ele, catei, né, me entrega aqui os laudos para eu confirmar, né, que eles tinham conhecimento que você estava afastado, que você não tinha condições de trabalhar. E quem estava na audiência? A moça que ele entregava, né, os laudos médicos. E ele falou, eu não tenho assinatura, mas ela é gente boa, ela não vai mentir, ela vai confirmar. Gente, ela estava numa audiência trabalhista sendo preposta para a empresa, o que ela falou? Olha, ele nunca me entregou documento nenhum. Ele está sendo mandado embora por justa causa, porque ele não retornou ao trabalho. Gente, pasma, né? Ali você não sente a perna, você não sente, né, o rosto, você fica sem voz. Por quê? O juiz olha para você, obviamente, por conhecer a sua história, né? Conhecer os seus processos, sabe que a gente não entra com nenhuma... a gente não brinca, né? A gente não entra para ver o que vai dar. Nós temos sempre uma responsabilidade ali processual. Então, ele olhou para mim e falou, então, doutora, você tem um comprovante que foi entregue para ela? E aí, meu cliente, entra aqui para você. Não, entra aqui na sua mão. Eu, calma, porque não adianta. E ela, serena, eu não sei de nada. Então, amados, eu aprendi assim, ou o cliente, ele me traz o recibo ali direitinho, senão eu não entro com a ação. Né? Para a gente não passar novamente por uma situação constrangedora dessa. Então, quer dizer, a gente não conseguiu, né, o contrato de trabalho dele foi ressentido por justa causa, e depois, né, eu consegui, aí ele se aposentou. Mas, e se não fosse caso de aposentadoria? E se não fosse? E se ele, né, fosse demitido por justa causa, não conseguisse o INSS, como que ficaria esse trabalhador? Então, vocês levam ali uma cópia ali do laudo, né, médico, pede para assinarem, carimbarem e colocarem a data. Não aceitaram? Então vamos notificar. Vamos fazer uma notificação com confirmação de recebimento, com cópia, né, daquela notificação, porque você precisa ter esse documento quartado. E ali, nós temos até possibilidades de entrar também com uma ação trabalhista, da obrigação de não fazer, quer dizer, ele não pode ser demitido, o contrato dele tem que estar suspenso. Para quê? Para garantir ali, né, uma vez depois dele recuperar a capacidade dele, ele voltar para o trabalho dele. Tá? Agora, nós não estamos falando de aposentadoria por invalidez, porque quando a pessoa está com aquela situação também de total incapacidade, em que ela não consegue exercer nenhuma função, nem ser readaptada, não consegue fazer nada, então nós vamos pleitear uma aposentadoria e mesmo assim, o contrato de trabalho para uma pessoa que recebe aposentadoria por invalidez, ele é suspenso, ele é interrompido ali. Ele não pode ser demitido, tá? No entanto, se ele não for acidentário, não vai ter o recolhimento do fundo de garantia. Então, por isso que ele é interrompido. Ele não é demitido, mas também não acontece nada, né? Não tem aquelas outras verbas para aquele contrato de trabalho. Agora, quando é acidentário, não. A empresa ela é obrigada ali a fazer os recolhimentos
do seu fundo de garantia. Por isso a importância, né, de quando acontece um acidente do trabalho, ele ser documentado. Você realmente abrir a CAT, você realmente ter documentos ali que comprovam que houve um acidente para você entrar e pleitear para que o seu benefício seja acidentário. Né? Então, você não tem só a questão da estabilidade, mas também tem esses recolhimentos do seu fundo de garantia. Queridos, se tiver alguma pergunta, se vocês quiserem fazer uma pergunta, porque no mais eu procurei, né, sintetizar. Lógico que a gente sabe que tem muita coisa que a gente poderia estar conversando. Mas agora eu procuro, né, como nosso tempo é curtinho, para não ficar, né, muito cansativo, eu procurei só puxar aí alguns tópicos importantes entre as perguntas que geralmente eu recebo, tá? E só para não deixar, né, sem comentar, quanto o médico do trabalho, ele está diante, né, daquele trabalhador, que o INSS, então, demonstrou que para o INSS ele está apto. Então, o que o médico do trabalho ele pode fazer? Ele pode colocar no ASO ali que ele está apto, mas existem umas observações. Então, nas observações, ele pode colocar ali, então, que eles têm limitação, que ele não pode fazer isso ou aquilo. O próprio médico do trabalho, ele pode colocar essas observações e a empresa, então, recebe e conduz aquele trabalhador para quê? Para que ele possa voltar a trabalhar, receber o seu salário e produzir para a empresa. Porque ninguém está aqui mostrando, né, incentivando uma pessoa ir para a empresa e ficar ali sem trabalhar, sem fazer a sua obrigação. Ela tem, né, uma vez que ela consegue ser readaptada, ela precisa, então, trabalhar corretamente. E o médico do trabalho, ele pode fazer essas informações, então, colocar ali nas observações essas limitações daquele empregado. Queridos, nós estamos terminando agora. Quero agradecer a todos que entraram, que Deus abençoe a cada um de vocês. Me sigam, né, na @doutora Shirley Prato. São vídeos no Instagram, no YouTube, que eles são curtinhos. No entanto, eles trazem as informações práticas. O que você precisa saber? Né? Porque a palavra do Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento e às vezes uma palavrinha, uma situação pode te ajudar. Ou você pode ter esse conhecimento e ajudar o próximo. Então, né, espero vocês na próxima live e que vocês possam também, né, verificar, curtir e dar os seus likes, né, entrar ali no YouTube e se inscrever também. Eu ficarei muito honrada com a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Então, até a próxima semana.